Bom, gente, para começar, eu vou utilizar o site do Replit, não vou utilizar o PyCharm, nem algum tipo de compilador, porque vai ser mais prático para a gente trabalhar. O endereço é esse aqui, eu vou deixar também na descrição para vocês acessarem, ok? Quando você entra no site, você basicamente tem um visual semelhante ao PyCharm, que a gente está acostumado já na sala de aula. Só que eu vou utilizar esse site porque facilita principalmente para quem vai trabalhar de casa e não tem como instalar o programa por enquanto. Então você tem aqui na esquerda o visual, a interface onde você tem a lista de arquivos para você trabalhar. Você tem aqui no meio, onde você vai digitar o seu código, e aqui na direita o resultado do seu programa. Tá? Eu vou fazer uma modificaçãozinha, que eu gosto mais, para me ocupar melhor um pouco do espaço da tela. Eu vou vir aqui embaixo, configurações, e na primeira opção, essa opção Side by Side, eu vou colocar Stacked, para ficar embaixo aqui, tá bom? Eu acho que fica melhor para a gente trabalhar porque tem mais espaço. Bom, a gente vai falar nessa primeira aula sobre comandos de saída de dados, ou seja, é o comando utilizado para você mostrar informação na tela. A maioria das linguagens de programação possui alguns comandos, principalmente o comando print, tá? A gente vai utilizar esse comando. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de print para vocês. O primeiro é o exemplo clássico, onde você tem a palavra print, que é o nome do comando, e você tem, entre aspas, a frase que você quer escrever na tela. Por exemplo, olá, mundo. O Replit tem um probleminha aqui com acentos, ele sempre repete aqui, mas é só você apagar, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou mandar imprimir na tela, ou seja, exibir o texto olá, mundo. Qualquer coisa que eu escrever dentro da aspas vai ser impresso aqui embaixo. E como é que eu testo isso? Clicando aqui em cima no botão verdezinho, Run, que é executar. Vamos executar. Temos aqui o texto, olá mundo. Então, se eu quiser escrever uma outra coisa, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu executar, ele vai mostrar o texto, bom dia, boa tarde e boa noite, certo? Então essa é a primeira forma do comando print. Você imprime um texto que estiver dentro de aspas. Só que nem sempre você sabe o texto que você vai escrever. Tá? Por vezes esse texto vai vir através de variáveis. A gente vai falar mais sobre variáveis no futuro, tá? Mas por enquanto eu vou dar um exemplo super simples aqui, onde eu vou utilizar a variável nome. A variável, como a gente já conversou em sala de aula, serve para você guardar alguma informação. Tá? Então aqui eu criei uma caixinha chamada nome, onde você vai guardar um valor. Esse valor que eu vou guardar é o meu nome, Daniel. Então, vamos supor que eu quero dar bom dia para essa pessoa. Bom dia, Daniel. Eu posso escrever bom dia, Daniel aqui. Posso. Só que se a pessoa mudar o nome para Maria, para José ou para qualquer outro nome, esse programa vai ter que ser alterado, certo? E você tem que lembrar que essa variável ela vai vir de algum lugar. Então a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Mas como que eu faço então para mim imprimir um texto que eu sei e um texto que eu não sei? Então eu vou colocar bom dia, vírgula, nome. Ou seja, eu estou imprimindo aqui esse texto mais esse texto. Só que eu vou imprimir a palavra nome? Não, eu vou imprimir o que tiver dentro da palavra nome. Então vamos testar? Bom dia, Daniel. Tá? Repara que eu não escrevi nome aqui. Se eu quiser escrever a palavra nome mesmo, eu tenho que colocar a palavra nome entre aspas. Então nesse caso, eu vou escrever bom dia, nome. Agora, se eu quiser escrever o valor que está armazenado na palavra nome, que no caso é Daniel, basta eu escrever a palavra nome fora de aspas. Então aqui eu estou escrevendo um texto fixo e aqui eu estou escrevendo um texto que está armazenado dentro de uma caixinha chamada nome. E se eu quiser colocar um outro valor, por exemplo, sobrenome, onde eu guardo o meu sobrenome, o que eu tenho que fazer? Basta eu colocar mais uma vírgula e um outro valor.
Então agora eu tenho a palavra bom dia, o que está guardado em nome, que é Daniel, e o que está guardado em sobrenome, que é Pimentel. Então vamos testar. Bom dia, Daniel Pimentel. E eu posso fazer aqui quantas palavras eu quiser, tá? À vontade. Desde que, dentro dessas palavras aqui, essas variáveis, desde que elas existam aqui em cima, tá? É importante, gente, você entender que para você usar a variável aqui embaixo, ela tem que ser criada aqui em cima, tá? Então eu não posso simplesmente pegar esse texto aqui e colocar antes. Por quê? Porque eu estou usando a palavra nome que ainda não foi criada, tá? Eu estou usando a palavra sobrenome que ainda não foi criada, a variável, aliás. Então, quando eu clicar em executar, ó, ele vai dar um erro. Ele vai falar o seguinte, ó, o nome não está definido. Por quê? Porque ele ainda não existe. Então, lembre-se sempre de, quando você for usar uma variável, criar ela aqui primeiro. Agora, um outro jeito de você imprimir valor na tela é você usando um print um pouco diferente. É o mesmo print, só que você vai usar uma função a mais, a função format, tá? Que você vai formatar. Vamos criar aqui uma variável chamada dia, com um dia qualquer, por exemplo, 20. Vamos criar aqui uma variável chamada mês, onde eu vou colocar janeiro. E vamos colocar uma variável ano, onde eu vou colocar 2020. E aí eu quero imprimir essas três informações na tela. Por exemplo, vamos lá, print. Eu vou imprimir do formato convencional que a gente aprendeu até agora. Hoje é dia, eu tenho que colocar o valor do dia, vou colocar o valor do mês, vou colocar o valor do ano. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos testar para a gente ver o resultado. Hoje é dia 20 de janeiro de 2020, por exemplo. Tá? Então, ó, hoje é dia 20 de janeiro de 2020. Então eu posso aqui visualizar todas essas informações em um formato de texto, tá? Só que conforme esse texto vai crescendo, gente, e eu tiver muitas variáveis, começa a ficar complicado de eu colocar vírgula, aspas, inclusive eu posso até me confundir, tá? Então existe um outro formatinho de impressão que é usando o format, que eu vou mostrar agora. No format, eu utilizo um conceito de substituição, tá? Por exemplo, ó, hoje é dia, eu coloco, deixa eu arrumar aqui o texto, vou colocar o mês, vou colocar o ano. Ou seja, eu criei aqui três casinhas, tá? Ó, uma casinha vazia e outra casinha vazia. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa primeira casa vai guardar o valor de dia, essa segunda casa o valor de mês e essa terceira casa o valor de ano. Como que eu faço isso? Veja bem, dentro do parênteses, tá? Eu vou até dar um espaço aqui para ficar mais fácil de você visualizar. No final da aspas, eu vou colocar um ponto e vou escrever format e vou abrir e fechar parênteses. Ou seja, eu estou falando para ele que eu vou formatar esse texto. Como que eu vou formatar? Eu vou colocar valores dentro das casinhas. Então eu vou colocar aqui a primeira casinha, dia, a segunda, mês, e a terceira, ano. Ou seja, eu falei para ele que eu vou pegar esse texto, eu vou procurar casinhas, essa e essa, e eu vou colocar cada valor dentro da casa. E qual que é a ordem? A ordem que eu for colocando, tá? Da esquerda para a direita. Então, ó, primeira variável, primeira casa. Segunda variável, segunda casa. Terceira variável, terceira casa. Vamos testar? Cliquei em Run. Olha só, mostrou a mesma coisa. Por quê? Porque eu mandei imprimir o mesmo texto. Tá? Hoje, eu vou colocar aqui só para ficar um pouquinho diferente, é o dia.
Só para você ver a diferença de um para o outro. Então, ó, essa primeira frase aqui em cima, hoje é dia 20 de janeiro, é isso aqui. Esse segundo, hoje é o dia 20 de janeiro, é esse segundo aqui. Tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o primeiro, esse é o segundo. Na prática, esse print e esse print, eles funcionam da mesma forma, o resultado é o mesmo, tá? Só que conforme você vai aumentando o número de variáveis, você vai vendo que esse formato aqui fica mais legível, mais fácil de você controlar. Imagina se você tiver um texto que você tem que colocar, sei lá, 10 variáveis. Isso aqui vai ficar muito feio, vai ficar complicado de você entender. Desse formato aqui, fica um pouco mais fácil, tá bom? Mas é opcional, você pode usar qualquer um dos dois que funciona da mesma forma.